Declaro aberta a 37ª sessão ordinária da segunda Câmara. Primeiramente, submeto aos senhores conselheiros a ata da 36ª sessão, realizada no último dia 17. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovada. Inicialmente, consulto o doutor João Paulo Giordano, nosso procurador, representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse prévio em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, senhor presidente. Ok. Então, passamos à nossa pauta. Relato inicialmente os itens estaduais a meu cargo. O item 1 é a conta da Fundação Casa, do exercício de 2011. A instrução recebeu a manifestação favorável, com algumas ressalvas por parte da Casa. O meu voto acompanha o artigo 33, regular com ressalva. Os itens ressalvados estão apontados. Quito a responsável Berenice Maria Gianella, excetuo-se os atos não apreciados, e com fundamento no inciso 3.1 do mesmo diploma, julgo regular a conta das divisões regionais tratada no TCs 162, 163 e 166. Libero também os responsáveis por adiantamento e quitando os ordenadores de despesa. Os demais TCs que acompanham subsidiarão os autos da análise que deve permanecer acompanhando os processos. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 2 da pauta, DR, execução de obras de melhoramento da Santo Antônio do Aracanguá. Disponibilizei o relatório a vossas excelências. Aqui, a auditoria e os órgãos da Casa falaram contrariamente. O projeto básico, as impropriedades causaram impedimentos da execução de obras que duraram 14 meses. A TJ lembra bem, o projeto foi fornecido, não atendeu os artigos 6º e 9 da Lei de Licitação. A autarquia de há muito recomenda advertências que seja providenciada a adequação do projeto básico. Acompanho a manifestação da TJ e do Ministério Público de Contas, votando pela irregularidade do contrato, da concorrência e dos termos, conhecendo os termos de encerramento, oficiando-se os secretários e a Assembleia. Em discussão, votação, aprovado. O item 3, eu retiro de pauta e retorno ao gabinete. Sabesp, há um pedido de sustentação oral. O item 4, aqui é a Companhia de Trens Metropolitanos, CPTM. Já foi julgado o contrato principal, aprecia-se apenas os termos aditivos que estão regulares. Meu voto é pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. O item 5 da pauta, a Diretoria de Ensino de Catanduva, recurso destinado à manutenção do programa de transporte de alunos da rede estadual. Foram bem analisados. Verifico que a documentação juntada sanou as falhas apontadas por ATJ, acolho a manifestação da Casa e voto no sentido da regularidade dos termos. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 6, 7 e 8 em conjunto. São contratações do DAE para execução de obras de canalização, do qual reajustar a implantação de coletores dividido por três lotes. O excelente trabalho da fiscalização ficou evidente que a presente contratação não pode receber o juízo favorável. Falhas foram apontadas, regime de execução contrariou o artigo 10 da licitação, planilhas orçamentárias que impossibilitaram sua mensuração de custos unitários, falta de critérios objetivos na medição dos itens contratados na planilha, impedimento do licitante de participar da apresentação, e aí vai uma série de outras irregularidades apontadas.
ausência de projeto básico. Os órgãos da Casa ATJ todos falaram pela irregularidade. Uma vigência de 33 meses se estendeu por 59, extrapolando a razoabilidade, não encontrando justificativa. Acompanho a TJ e PFE pela irregularidade do contrato, licitação e dos termos aditivos com os oficiamentos de praxe aos senhor secretários e à Assembleia. Em discussão, votação aprovada. Agora é Sabesp com a Engiforme, recuperação de créditos vencidos de cliente e usuário em imóveis. Os órgãos da Casa falaram pela regularidade, acolha as justificativas apresentadas, o certame contou com 11 empresas, a TJ, Chefia e PFE falam favorável, e meu voto é também no sentido da regularidade. Em discussão, votação aprovada. Agora o 10, CDHU, contratação da empresa Firenze Engenharia e Comércio, objetivo a execução de obras e serviços de engenharia em 66 unidades e no município de Queiroz. A matéria foi longamente debatida, eu acompanho os órgãos da Casa, documentação apresentada pela interessada e os preços praticados estão em acordo com o mercado, voto pela regularidade dos termos aqui submetidos em discussão, votação aprovada. Agora, o 11 também é Sabesp, processo com empresa líder, gerente, atualização de estudo executivo, ampliação do sistema de abastecimento em vários municípios. A matéria foi amplamente debatida e a TJ, STG e PFE opinaram pela regularidade. Acolha as justificativas da origem, o certame contou com efetiva competitividade, 5 empresas, o preço está compatível. Meu voto acompanha a Casa pela regularidade. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 12, Secretaria de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, coordenação de convênio visando a propiciar a realização do curso de pedagogia do programa Univesp. Aqui, sem entrar em análise sobre mais aprofundada sobre a contratação, os órgãos da Casa votam pela aprovação, o Ministério Público também, e o meu voto é igualmente aprovado. Em discussão, votação aprovada. O item 13 é um embargo de declaração. Consta embargos de Virgínia Camilo, diretora de Finanças e Suprimento, que deveria deixar de constar o seu nome como responsável pela presente contratação, por não ser a autoridade que assinou o ajuste, os termos, tendo simplesmente assinado o termo de encerramento dos autos para o seu arquivamento. A matéria foi debatida, em plenário proponho que os embargos devam ser acolhidos na forma excepcional apresentada, razão de mérito não ter sido corretamente examinado no embargo anterior. Lembro que o Código Civil prevê essa espécie de recurso como acolhimento apenas de uma única vez, sendo a reapresentação motivo de multa quando considerado manifestamente protelatório, que não é o caso. Dada a insistência da embargante, examinei mais adequadamente o termo assinado pela interessada e verifico, como diz a STG, nos primeiros embargos, trata-se de um arquivamento de processo e não do encerramento de contrato. Reexaminado os aspectos do encerramento, foram consideradas encerradas todas as fases. Desta forma, eu acolho o pedido, retiro da lista dos responsáveis pela presente contratação a senhora Virgínia Camilo, diretora de Finanças do Suprimento Substituta. Em discussão, votação aprovada. Agora a palavra é do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Tadini, senhora conselheira substituta, auditora Silvia Monteiro, representante do Ministério Público, doutor João Paulo Jordano Fontes, da Procuradoria da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, doutor Sérgio Rossi, nosso secretário-geral, senhores funcionários, demais presentes. O item 14 trata de contrato precedido de concorrência, celebrado entre o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a construtora Augusto Veloso S.A., para a construção de
prédio do Complexo Hospitalar Cotoxó. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade da licitação e do contrato. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 15 e 16. Referidos itens versam sobre a comprovação da aplicação de recursos públicos. O item 15, repassados no exercício 2010 pela Secretaria da Educação à Universidade de São Paulo, em decorrência de convênio celebrado, tendo por objeto o desenvolvimento de programas da Rede São Paulo de formação de docente. E o item 16, repassados no exercício 2008 pela Secretaria da Educação ao Conselho Comunitário de Educação, Cultura e Ação Social da Grande São Paulo, em razão de convênio celebrado para desenvolvimento do programa de alfabetização de jovens e adultos. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovado. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 17 e 18. Ok. Referidos itens cuida de embargos de declaração opostos pela Unesp em face da decisão desta Câmara, que negou o provimento a recurso interposto contra a sentença que julgou irregulares a licitação e o decorrente contrato celebrado pela Macpel Máquinas de Construção e Peças Limitada, e procedente à representação formulada pela Brasif S.A. Exportação e Importação. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, não vislumbro a existência de omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida, pretendendo, na realidade, embargante retornar à discussão da matéria. Voto, assim, pela rejeição dos presentes embargos. Em discussão, votação aprovada. Palavra à conselheira Silvia Monteiro, item 19 e seguintes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda, senhor secretário-diretor-geral, todos presentes, bom dia. O item 19 e 20, eu peço para relatar em conjunto. Ok. Os itens 19 e 20 tratam de representação formulada por Igilimp Limpeza Ambiental Limitada, na qual questiono os motivos de sua desclassificação e a licitação e contrato entre a Secretaria de Estado da Educação, por meio da Diretoria de Ensino Região Leste 2, com a TEG Serviços de Apoio, Conservação e Limpeza para a prestação de serviços de limpeza em escolas. A TJ e a MPC foram pela improcedência da representação, irregularidade do pregão e do contrato. Aqui o pregão contou com 24 licitantes e teve como resultado final uma contratação vantajosa para a administração. Nesse contexto, meu voto é pela regularidade do pregão e do contrato e pela improcedência da representação. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto também, Excelência, os itens 21 e 22 da pauta. Ok. O item 21 trata de licitação e contrato entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Companhia Brasileira de Cartuchos, CBC, para a aquisição de 15.000 coletes de proteção balística. O item 22 se refere à licitação e contrato entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e a construtora Elevação Limitada para a execução de obras de redes coletoras de esgotos, ligações domiciliares, estação elevatória e linha de recalque no município de Praia Grande. Também em exame a primeira etapa da execução contratual. Em todos os atos em exame, a instrução foi unânime pela regularidade, e meu voto também é neste sentido. Voto ainda pelo conhecimento da execução contratual no item 22. Em discussão, votação aprovada. Agora eu peço para retirar de pauta o item 23, com retorno ao gabinete. Ok. O item 24 trata de termos de aditamento e de conclusão a contrato celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e a empresa TESC Sistemas de Controle Limitada, objetivando
a execução de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos eletroeletrônicos instalados nas rodovias. A licitação e o contrato foram julgados irregulares pela segunda Câmara e confirmados pelo Tribunal Pleno. Portanto, não há como dissentir dos vícios do ajuste originário que irradiaram seus efeitos a esses atos. Por esse motivo, eu encurto razões e voto pela irregularidade do aditamento e pelo conhecimento do termo de conclusão do contrato. Em discussão, votação, aprovado. O item 25 se refere a prestações... Peço para relatar 25 a 27, presidente. Ok. O 25 se refere a prestações de contas de recursos públicos repassados mediante convênios pela Secretaria do Turismo, por meio do Departamento de Apoio às Instâncias, DAD, a 8 municípios no exercício de 2014, tendo por finalidade obras de melhorias, pavimentação e infraestrutura. Os itens 26 e 27 tratam de prestação de contas de recursos públicos repassados mediante convênio firmado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, com a Prefeitura Sudmenute, tendo por finalidade a construção de 186 unidades habitacionais durante os exercícios de 2012 e 2013. Os órgãos técnicos que se manifestaram opinaram pela regularidade das prestações de contas, tendo em vista a boa ordem das matérias. Voto pela regularidade de todos os atos em exame, dando quitação aos responsáveis na medida dos valores consignados nos votos e com determinação de retorno dos autos à fiscalização para a continuidade da prestação de contas nos itens 25 e 26. Ok. Em discussão, votação, aprovado. Encerrada a sessão estadual, agradeço a doutora Evelyn de Oliveira, uma digna representante da Procuradoria da Fazenda, e passamos à nossa sessão municipal. Retiro de pauta os itens 28 e 29. E relato o item 30. Prefeitura de Mogi das Cruzes, Santa Casa é um convênio com a Santa Casa de Misericórdia local. As dúvidas suscitadas pela auditoria foram esclarecidas. E os demais apenas são algumas recomendações. Voto pela regularidade do convênio, sem prejuízo das recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 31, trata-se de contrato entre a Prefeitura de Jacareí e Ambiental. Os autos já estiveram em nossa Câmara em 16 de 4 de 2003, onde o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues proferiu voto pela regularidade. Houve um pedido de vista, eu apenas retomo os votos do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, que votou pela regularidade da contratação. O seu voto é longo, aponta a questão da inadequação do modelo jurídico ficou esclarecida, haja vista que a parceria público-privada em situações de investimentos expressivos e compartimentados que estabelece diretrizes nacionais. O outro apontamento que ficou justificado foi a majoração, a inobservância da lei de responsabilidade fiscal está superada pelo voto do conselheiro, e eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Edgar pela regularidade. A conselheira Silvia tem vista dos autos, eu não sei, essa vista é tão antiga que eu não sei mais nem se tem a vista. Vossa Excelência, você vai falar? Eu acompanho o voto. Tá bom. Ok, continua em discussão. Eu só disse isso porque o processo, a vista é tão antiga que... encerrada a discussão, em votação, aprovado. Agora, eu relato o item 32, Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba, e um repasse feito ao Grêmio Esportivo Santana do Parnaíba. Aqui, a documentação não regulariza o dispêndio havido com os gastos que a fiscalização glosou. Os recibos não discriminam que teriam sido atividades desempenhadas.
O MPC, a TJ e chefia são todos pela desaprovação da prestação de contas. Eu também acompanho a desaprovação e condeno a beneficiária a devolver o montante de R$ 397.199,73 no prazo de 30 dias, ficando proibida de receber novos valores até que regularize a sua questão aqui no tribunal. Em discussão, votação, aprovado. Agora, contas do Executivo de Araras, 2013. Houve aqui sustentação oral, as manifestações foram, de alguma forma, divergentes, porque a questão era aplicação no ensino. Ressalto que o responsável contestou as glosas efetuadas por esta Casa, pleitando a inclusão de repasses efetuados à entidade do terceiro setor, despesa com subvenção de ensinamento de viver, pró-cidadão, sob argumento que tais entidades têm como propósito o ensino suplementar. Acentua que essas despesas vêm sendo excluídas dos cálculos que apura o percentual desde 2007, sem que houvesse impugnação por parte do interessado. Requereu a inclusão de 970 mil a título de gênero alimentício, contudo, tais valores já haviam sido considerados quando da apreciação dos autos por ATJ Econômica. Entretanto, ao examinar os autos, constatei que alguns gastos relacionados à aquisição de cestas básicas para servidores da Secretaria de Educação, que perfazem 282 mil, tais despesas são elegíveis na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o nosso manual desse tribunal. Os cuidados com o último mandato. 2015. Muito bem, citado aqui, sempre muito bem citado, renovado nesse ano, devendo, portanto, integrar o cômputo do percentual. Assim, considerando o retorno desses valores, o ensino atinge 25,07 e, portanto, merece ser aprovado. A aplicação no ensino é de 25,7, 77,25 na valorização do magistério, 100% do Fundeb, a saúde foi 21,61, pessoal 49,14, déficit de 0,79. O meu voto, portanto, diante deste quadro, pela emissão do parecer favorável às contas com as recomendações indo por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o seguinte é Mombuca, exercício 2013. Aqui houve também sustentação oral na última sessão. Analisado as contas, estão em condições de merecer o parecer pela regularidade, a despeito de argumentos trazidos. O município já possui bons índices em questões importantes por sua gestão na saúde, pessoal, reflexos, ensino, transferência para a Câmara, etc. A única mácula observada era quanto à compensação previdenciária que foram realizadas sem amparo ou autorização da Receita. Porém, julgados recentes desta Corte, vem decidindo aprovar as contas se esta for a única irregularidade e ressalvar a matéria para menor análise em autos apartados. Meu voto, portanto, é pelo parecer favorável e determinando a abertura dos autos apartados que são citados. Ressalvo para melhor análise o contrato com a Castellucci e acolho as recomendações da TJ e da MPC que deverão ir por ofício. Em discussão, votação aprovada. Agora, Bebedouro. Bebedouro, infelizmente, a situação não é igual. 2013, as questões de execução orçamentária negativa refletiu significativamente no pagamento de restos a pagar, depósito a menor efetuado na conta do Tribunal de Justiça, falta de recolhimento de encargos sociais. Incluindo no processo e pauta, o prefeito responsável pela prestação de contas protocolou memoriais que foram juntados tentando justificar os índices negativos apresentados. Na última sessão de Câmara, houve defesa oral. Embora a fiscalização tenha apurado o percentual aplicado no ensino de 25,87% das receitas, na manutenção da totalidade de 100% do FUDEB, saúde 29,4%, os gastos com pessoal e reflexos têm comprometido 50,12% da receita, o déficit foi de 3,07%. O meu voto acompanha o parecer desfavorável.
os resultados econômico, financeiro negativo, depósito a menor na conta do Tribunal de Justiça para pagamento de precatório, inadimplência parcial dos encargos sociais devido ao serviço de assistência e servidores de bebedouro, que, segundo a defesa, se concretizaram no exercício posterior, o que não fica ferindo o princípio da anualidade. Deixo de abrir apartado, como propôs o MPC, das matérias relativa à aquisição de peças e prestação de serviço de borracharia e despesas de gratificação de representação. Os expedientes que acompanham determinam arquivamento. Portanto, parecer desfavorável. Em discussão, votação aprovada. Retiro de pauta o item 36, que é a conta de Guaratinguetá, num último extremo apelo feito. Agora trata o item 37, contas de Ilhabela. As contas apresentam falhas que podem ser relevadas. Ensino 37 e 38, Fundeb 100, Magistério 86, Saúde 51, Pessoal 38 e Execução Orçamentária superavitária. Considerando as manifestações da Casa, voto pela emissão do parecer favorável. Determino que reestruture o seu quadro pessoal em pleno cumprimento do artigo 37 e a margem por ofício encaminho para as correções devidas conforme a TJ e STG. Oficio-se o Ministério Público da Comarca sobre o relacionado no item D4, fazendo acompanhar do expediente. Em discussão, votação aprovado. Não. Não dá para a semana que vem. O que ele juntou lá não dá. Não é. Agora, item 38. 38 é o município de Santo André, exercício de 2013. Os órgãos da Casa se manifestaram, apresentadas com falhas de ordem formais, incorreções constatadas na inspeção em loco foram sanadas. Aqui, os gastos com professores e magistério foi de 83,81, a saúde 28,63, gastos com pessoal 39,84, os encargos sociais foram atendidos e o déficit foi de 0,75. Quanto aos gastos com o ensino, os esclarecimentos apresentados pela origem foram acolhidos pelo setor de cálculo da TJ, responsável às folhas 299 e 305, que considerou as despesas com a desapropriação do imóvel destinado ao Centro de Formação de Professores, no montante de R$ 5.922.000. SDG também entendeu que, até que sobrevenha a eventual deliberação no TC 23998, deve integrar a aplicação do ensino ao valor de R$ 3.200.000, atinente ao PASEP dos profissionais desse setor, nos moldes enunciados pelo boletim SDG número 27. Desta forma, após os acréscimos, entendo correta a proposta oferecida pelos órgãos técnicos da Casa quanto ao percentual aplicado no ensino, 25,03. Agora atendido os limites constitucionais, o que é uma coisa muito importante, considerando cidade do Grande ABC, que tradicionalmente não aplica no ensino. Então, 25,03, atendido o limite constitucional. Voto pela emissão do parecer favorável à aprovação das contas, excetua os seus não apreciado, notifique-se o Executivo quanto à recomendação de ATJ e MPC e, na próxima impressão, certifique-se do anunciado. Em discussão, votação aprovado. Agora, 39, as contas de Ubatuba de 2013, relativas apresentaram falhas que foram sanadas pela defesa, ensino 75,44, valorização do magistério, ou melhor, 25,57, 75 na valorização do magistério, saúde 50,27, pessoal superávit orçamentário 1,087. O parecer acompanha a manifestação da Casa favorável às contas aqui em exame. Em discussão, votação aprovada. Item 40, trata-se de embargo de declaração de Instituto de Previdência do Servidor Público de Taquaritinga. Em preliminar eu conhecido no mérito, reexaminando os autos, o imperioso reconhecer que seria extremo rigor que a penalidade imposta ao superintendente.
Portanto, eu acolho com o fim exclusivo de cancelar a multa imposta à senhora Luciana Matozinho, excluindo do acordo, permanecendo as demais questões. Em discussão, procedência parcial, vai excluir a multa. Votação aprovada. Agora o item 41, ex-prefeito de Nova Odessa, trata-se de sentença que julgou irregular contratos da prefeitura. Aqui a sorte não é a mesma. Os órgãos da Casa examinaram, conhecem em preliminar e, no mérito, todos são pelo não provimento, que também é a minha posição, mantendo-se o decreto de irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. 40, Jacareí, recurso interposto pela Prefeitura, sentença que... 42. Jacareí, a Prefeitura julgou irregular a inexigibilidade do contrato. Aqui também nada o socorre. Em preliminar, os órgãos da Casa são pelo conhecimento e a manifestação do SDG, que acompanho, meu voto é pelo desprovimento, mantendo-se integralmente a posição. Em discussão, votação aprovado. 43, Prefeitura de Nova Lusitânia. Julgamento de irregular transposição de cargos. Aqui a sorte é melhor. Os órgãos da Casa conhecem preliminar, no mérito entendo que o presente comporta provimento, acolho as razões recursais, o caso é da agente comunitária de saúde, foram parados por lei municipal, o rigor da emenda constitucional estabeleceu o leme de segurança, é inegável admitir o caráter social da questão envolvida, meu voto acompanha a Casa e vota pelo provimento do recurso, arquivando-se o feito. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item seguinte é o item 44, eu retiro de pauta e retorno ao meu gabinete, porque tem um processo igual do conselheiro Sidney Beraldo. E relato o item 45, trata-se de recurso da Fundação Dracenense de Educação e Cultura. Aqui a sorte os órgãos da Casa falaram em preliminar pelo conhecimento e no mérito por ter sido instituída pelo Poder Público, foi classificada pelo Tribunal como fundação típica e, como tal, deve atender às disposições. Restou esclarecida a natureza jurídica da recorrente, foram julgados irregulares, no mesmo caso excepcional na seleção pública, deverá plena consonância com o princípio da Constituição. Nessa circunstância, para que não haja violação de direito àqueles que de boa fé prestaram serviço, o meu voto vota pelo provimento do recurso e considera regular as contratações do TC 4068. Procedo do registro sem prejuízo de determinar por ofício aquela fundação que doravante observe a legislação pertinente com a regulamentação e deliberação sobre a matéria. Em discussão, votação, aprovado. Agora a palavra o conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 46 a 48. Ok. O item 46 cuida de contrato precedido de pregão presencial, celebrado entre a Prefeitura de Embu das Artes e JTP Transporte, Serviço de Gerenciamento Recursos Humanos Limitada, para transporte escolar. No item 47, trata de contrato precedido de pregão presencial, celebrado entre Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba, SAI, e São Paulo Serviço Limitada para a prestação de serviço de leitura de hidrômetros. Trata também de termo de rescisão amigável. O item 48 versa sobre o contrato precedido de concorrência, celebrado entre a Prefeitura de Guarulhos e a construtora Cronacon Limitada para a construção de reservatórios de controles de cheias. Nos termos dos relatórios e votos previamente disponibilizados, entendo que os apontamentos efetuados pela fiscalização foram satisfatoriamente esclarecidos. Voto, portanto, pela regularidade das licitações e contratos em exame e pelo conhecimento do termo de rescisão, a que trata o item 47,
sem prejuízo das recomendações e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovado. Também em conjunto, senhor presidente, os itens 49 e 50. Ok. Os referidos itens tratam de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Poá e a ADP Serviços Limitada, EPP, objetivando a implantação de sistema de vigilância em diversos pontos do município e reforma da central de monitoramento. Tratam também de representação formulada por Sinal Verde Comércio e Equipamentos Eletrônicos Limitada, ME, noticiando irregularidades na classificação da proposta vencedora. A ausência de comprovação da fonte utilizada para a elaboração de orçamento básico, a exigência de relação do corpo técnico acompanhada dos respectivos currículos e o fato da própria contratada não ter atendido integralmente às especificações do edital, não autorizam juízo favorável sobre a matéria. Diante disso, voto pela procedência da representação e pela irregularidade da licitação e do contrato em exame, com aplicação de multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 51 e 52. Os referidos itens versam sobre o contrato celebrado com a dispensa de licitação entre a Prefeitura de Mauá e Texal Tecnologia em Saúde, Comércio e Distribuição de Produtos e Equipamentos Médicos Limitada para fornecimento de medicamentos e materiais de enfermagem em caráter de emergência. Tratam ainda de acompanhamento de execução contratual e de representação formulada pelo Ministério Público do Estado. A ausência de documentos e justificativas não permitem comprovar a existência de situação de emergência, nem aferir a compatibilidade dos preços contratados com o de mercado. Voto pela irregularidade da dispensa de licitação do contrato e sua execução, determinando as providências do artigo 2, inciso 15 e 27, e a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em razão de sua solicitação. Em discussão, votação, aprovado. O item 53 cuida de 2 termos aditivos e um termo de modificativo ao contrato, celebrado entre a Prefeitura de Barretos e Engebras S.A. Indústria, Comércio e Tecnologia Informática, julgado irregular por esta Corte. Por aplicação do princípio da acessoriedade, voto pela irregularidade também dos termos de aditamento e pelo conhecimento do termo modificativo. Em discussão, votação, aprovado. O item 54 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Buritama e Landa Engenharia Construções Limitada, visando a construção de 144 unidades habitacionais. Trata ainda de 2 termos aditivos e de termo de rescisão amigável. A exigência de termo de referência de qualidade da CDHU para fim de habilitação, sem amparo na lei de licitações, e a inabilitação indevida de 4 licitantes acabaram por prejudicar a competitividade do certame e a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. Voto assim pela irregularidade da licitação e do contrato e, em decorrência do princípio da acessoriedade, também pela irregularidade dos termos aditivos, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Voto ainda pelo conhecimento do termo de rescisão. Em discussão, votação, aprovada. Item 55, em exame, contas da Câmara Municipal de Flórida Paulista, referentes ao exercício 2013. A instrução unânime é favorável, os limites constitucionais legais foram observados e a execução orçamentária mostrou-se equilibrada. Voto assim pela regularidade das presentes contas, com as ressalvas assinaladas. Em discussão, votação, aprovada. Item 56 trata das contas da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, referentes ao exercício 2013. A instrução mostra dividida. A principal falha apontada nas contas consiste no pagamento de gratificações em desacordo com a base de cálculo prevista na lei autorizada da medida. Nos termos do voto previamente disponibilizado
entendo que, extinto o benefício por lei posterior e tendo o responsável adotado providências com vista ao parcelamento do seu débito, de modo a ressarcir os cofres municipais, pode a impropriedade por hora ser relevada, devendo a fiscalização, na próxima inspeção, verificar se as respectivas parcelas estão sendo efetivamente quitadas. Voto, portanto, pela regularidade das presentes contas, com as ressalvas assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Item 57, em exame contas da Câmara Municipal de Alumínio, referentes ao exercício 2013. Não obstante a instrução desfavorável, meu voto caminha em sentido contrário. A decisão desta Corte, que determinou o Legislativo que cessasse imediatamente, definitivamente, o recolhimento de FGTS, foi publicada no Diário Oficial do Estado em 9/12/2014, após, portanto, o período em análise. No que respeita ao quadro de pessoal, considerando que, apesar de insuficientes, a Câmara editou resoluções com vista a regularizar a situação, entendo possa ser a falha relevada. Renovo, entretanto, a recomendação para que se promova o Legislativo a imediata redução de seus cargos em comissão, com alerta de que a impropriedade pode ensejar reprovação das contas futuras, sem prejuízo da aplicação de multa ao responsável. Voto, portanto, pela regularidade das presentes contas, com as ressalvas e recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 58 diz respeito às contas da Prefeitura de Tararé. A situação encontra-se dividida. Acompanha a SDG. Déficit financeiro representou apenas 14 dias da receita corrente líquida, estando, portanto, dentro do patamar tolerado por esta Corte. A aplicação do recurso do Fundeb totalizou 100,38%, conforme apurado pelo setor de cálculos da TJ. As despesas com pessoal, ainda que tenham atingido o limite prudencial, não superaram o limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação às compensações previdenciárias, a Prefeitura noticiou que estas ocorreram em apenas 3 meses do exercício de 2013 e que rescindiu o contrato celebrado com Castellucci Advogados. Ademais, na linha das mais recentes decisões desta Corte, a matéria deverá ser tratada em expediente próprio e certificada à Secretaria da Receita Federal. Além disso, diante disso, voto pela emissão de parecer favorável às presentes contas com as advertências assinaladas no voto. Em discussão, votação aprovada. O item 59 trata das contas da Prefeitura de Arthur Nogueira. Normalmente as contas de prefeitura estão dando trabalho, mas essa deu mais trabalho. Não obstante a instrução desfavorável, entendo que as impropriedades apontadas não se mostram graves o suficientes para a condenação das presentes contas. Os resultados da execução orçamentária e financeira mostram-se sensivelmente melhores do que os alcançados em 2012, valendo salientar que tiveram como causa principal o parcelamento de contribuições previdenciárias devidas por administrações anteriores. Observo, aliás, que no final do exercício 2014, as contas do Executivo já se mostraram equilibradas. Com relação aos precatórios, certidão emitida pelo Tribunal de Justiça atesta a quitação total do saldo remanescentes de 2013. Por fim, a aplicação de 98,79% dos recursos do Fundeb, na esteira de recente jurisprudência desta Corte, pode ser conduzida ao campo das advertências. Deverá, todavia, a importância correspondente à diferença observada, R$ 186.883,85, ser devidamente destinada ao setor educacional do exercício imediatamente posterior ao trânsito em julgado deste parecer, com provisão
em conta bancária vinculada nos termos do comunicado SDG 07/2009. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer favorável às presentes contas, com as advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 60 versa sobre as contas da Prefeitura de Vinolândia. Instrução dividida. Os déficits orçamentário e financeiro apresentam-se em patamares aceitáveis. Os encargos previdenciários foram objetos de parcelamento no exercício. Quanto à utilização de 99,01 dos recursos do Fundeb, não constitui motivo para a rejeição das presentes contas, tendo em vista recentes decisões desta Corte, devendo, entretanto, a diferença apurada, montante de R$ 45.063,89, ser devidamente destinada ao setor educacional no exercício imediatamente posterior ao trânsito em julgado deste parecer, com provisão em conta bancária vinculada nos termos do comunicado SDG 07/2009. Diante do disposto, voto pela emissão de parecer favorável às presentes contas com as advertências assinaladas, incluída, diante da regressão constatada no índice do IDEB, quarta série, quinto ano, e oitava série, nono ano, a necessidade de adoção por parte da Prefeitura de medidas que tragam melhorias à qualidade de ensino, o que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções. Em discussão, votação aprovada. O item 61 diz respeito às contas da Prefeitura de São Manuel. A instrução é dividida. Acompanho o SDG. Entendo que os valores relativos à aquisição de material didático para alunos e professores da rede pública municipal e o montante referente à prestação de serviços de limpeza e manutenção de jardins e áreas verdes das escolas municipais, educação fundamental e creche deverão ser reintegradas aos gastos com educação, redundando na aplicação total dos recursos do Fundeb e do percentual de 25,002 das receitas de impostos da manutenção de ensino. Voto diante disso pela emissão de parecer favorável às presentes contas, com as advertências assinaladas, incluída, diante da regressão constatada no índice do IDEB, oitava série, nono ano, a necessidade de adoção por parte da Prefeitura de medidas que tragam melhorias na qualidade de ensino, o que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções. Em discussão, votação aprovada. Item 62 cuida das contas da Prefeitura de Aparecida. Acompanham a instrução desfavorável. Pesa sobre as contas, em exame, a aplicação de apenas 23,03 dos recursos provenientes de impostos na manutenção de ensino e 95,64 dos recursos do Fundeb, além do não pagamento do total de precatórios devidos no exercício. Voto, portanto, pela emissão de parecer desfavorável às contas de Aparecida, com as advertências assinaladas, incluindo, diante da regressão constatada no índice do IDEB, oitava série, nono ano, a necessidade de adoção por parte da Prefeitura de medidas que tragam melhorias na qualidade de ensino. Em discussão, votação aprovada. Temos verificado um número grande de prefeituras com regressão do IDEB. Se isso não é possível melhorar, mas piorar a situação é grave, né? Por isso, tenho procurado chamar a atenção das administrações com relação a toda vez que o índice do IDEB tenha regressão. O item 63, senhor presidente, versa sobre as contas da Prefeitura de Itatinga. O déficit financeiro equivalente a 62 dias da receita corrente líquida compromete as presentes contas, levando-me a votar pela emissão de parecer desfavorável e com as advertências assinaladas no voto. Em discussão, votação aprovada. O item 64 solicita a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. Item 65 trata de recursos ordinários interpostos pelo município de Peruíbe
e pela ex-prefeita Milena Xisto Barghieri Migliarese, em face da decisão que julgou irregular prestação de contas apresentadas pela Associação de Moradores do Recreio Santista, Amor, referente aos recursos que lhe foram repassados por aquela prefeitura no exercício 2004 e aplicou multa de 200 UFESPs à responsável hora recorrente. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas pelo município não se mostram hábeis a afastar o motivo determinante da reprovação da prestação de contas, a ausência de parecer conclusivo. Todavia, assiste razão aos recorrentes quando destacam não ser a ex-prefeita responsável pela omissão apontada, já que seu mandato abrangeu o período 2009 a 2012. Diante disso, voto pelo provimento do recurso interposto pela ex-prefeita e pelo provimento parcial do recurso apresentado pelo município, para o fim de cancelar a multa aplicada, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Item 66, em exame, recurso ordinário interposto pelo município de Guatapará, em face de decisão, que concluiu pelo registro dos atos de admissão por tempo determinado de 46 professores e um técnico de radiologia, realizados no exercício de 2012, mas aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável, que deixou de demonstrar a necessidade temporária de excepcional interesse público das referidas contratações. Em preliminar, o recurso é tempestivo e, não obstante o caráter personalíssimo da multa aplicada, encontra-se o apenado no exercício do mandato de prefeito, razão pela qual voto pelo seu conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, ainda que as justificativas apresentadas não se mostrem suficientes para legitimar todas as admissões, muitos dos professores e a técnica em radiologia foram contratados para substituir os titulares afastados para outras funções, ou ainda por motivo de licenças. Considerando, ademais, que não foram apontadas irregularidades no processo seletivo, entendo que possa ser excluída a multa aplicada. Voto, assim, pelo provimento do recurso, com o cancelamento da multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 67, solicito a retirada com retorno ao meu gabinete, senhor presidente. Ok. Relato em conjunto os itens 68 a 72. Muito bem. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. Nos itens 68 a 62, interposto pela Prefeitura de Hortolândia, com face de sentença que julgou irregular termo de aditamento e promoveu alteração quantitativa na ata de registro de preço, destinada a registrar preços de serviços de manutenção em prédios públicos. Respectivo relatório e voto previamente disponibilizados, em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram suficientes para reverter o juízo de irregularidade das matérias em exame. Acompanho a instrução dos autos e voto pelo desprovimento dos recursos mencionados, mantidas em todos os seus termos as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 73 e 74. Referidos itens versam sobre recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Cabralha Paulista e por seu ex-prefeito Jacinto Zanoni Filho, em face de sentença que julgou irregular o ato de admissão de Manuel Fernandes Campos Neto, realizada no exercício de 2012, em razão de acúmulo irregular de funções médicas. Em preliminar, acompanho o entendimento da SDG no sentido de que a arguição de nulidade da decisão merece ser acolhida. O servidor interessado não assinou o termo de ciência de notificação e já havia se exonerado de seu cargo quando da instrução e análise de sua admissão.
não tendo sido tampouco notificado pessoalmente, já que, como alega a Prefeitura, restou infrutífera a tentativa nesse sentido. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença impugnada na parte em que julgou ilegal a admissão de Manuel Fernandes Campos Neto, restituindo-se os autos ao julgador originário para reexame da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 75, solicito a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. Agora a palavra à conselheira Silvia Monteiro, os itens 76 e seguintes. Presidente, aqui eu peço para relatar os itens 76 a 85, mas eu vou pedir para retirar o item 80 com retorno ao gabinete. Ok. Item 80 retorna ao gabinete. E vai relatar até o 85. Até o 85, Ok. correto. Com retirada do 80. Os itens 76 e 77 tratam de licitação e contrato firmado pela Sanasa Campinas com Sodexo Paz do Brasil e Comércio Limitada para a contratação de serviço de administração de sistema de cartões de alimentação, sobre a qual pesa a representação formulada por Plano Invest Administração e Serviços Limitada. O item 78 trata da dispensa de licitação, contrato e termo de aditamento entre a Prefeitura de São Luís do Paraitinga e a empresa Alberto Bezerra Filho e Companhia Limitada, objetivando a contratação e execução de serviços médicos especializados nas categorias pediatria, psiquiatria e clínico generalista. O item 79 se refere à inexigibilidade de licitação e contrato entre a Prefeitura de Timburi e a empresa Cátia Silene de Souza Microempresa, visando o fornecimento parcelado de combustíveis à frota do município. O item 81 se refere a contrato e termo aditivo firmado entre a Prefeitura de Francisco Morato e a empresa JJ Distribuidora de Gêneros Alimentícios Limitada para o fornecimento de produtos hortifruti granjeiros destinado à merenda escolar. O item 82 trata de convênio firmado pela Prefeitura de Suzano com a Santa Casa de Misericórdia do município, tendo por finalidade a execução de serviços médicos hospitalares e ambulatoriais. O item 83 cuida de licitação e contrato celebrado pela Prefeitura de Caraguatatuba com o Banco Santander, visando a prestação de serviços bancários necessários ao pagamento dos servidores municipais ativos. O item 84 trata de concorrência, contrato, termos aditivos, execução contratual, referente a ajuste celebrado entre a Prefeitura de Santo André e a empresa Engefoto, para a prestação de serviços técnicos de engenharia visando ao levantamento aerofotográfico, fotogramétrico. E, por fim, o item 85, que cuida de contrato celebrado entre a Prefeitura de Palmital e Soterra, Terraplenagem Limitada, tendo por fim a construção de 148 unidades habitacionais. Em todos os atos analisados, a instrução foi unânime pela regularidade, exceto nos itens 77 e 85, nos quais o MPC, chefia DTJ e SDG opinaram pela irregularidade dos atos examinados. Entretanto, eu entendo que as matérias em exame estão em boa ordem e comportam o juízo de aprovação, e assim meu voto é pela regularidade de todos os atos em exame, sem embargo das recomendações consignadas, e voto ainda pelo conhecimento da execução contratual no item 84, bem como pelo conhecimento do crédito do valor pactuado feito pela contratada à municipalidade no item 83, e voto pela improcedência da representação no item 76. Em discussão, votação aprovada. Eu peço para retirar de pauta, com retorno ao gabinete, o item 86. Ok. O item 87... é recondução de voto. Há um pedido de vista. Isso. É exame, licitação, contrato e termos de apostilamento e aditamento celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a empresa
Construbase Engenharia Limitada, tendo por objeto a execução de obras de urbanização, construção de unidades habitacionais e equipamentos no Parque São Bernardo. Os autos estiveram na ordem do dia da sessão de 20 de outubro de 2015, quando o conselheiro Sidney Beraldo pediu vista dos autos. Antes de passar a palavra ao conselheiro, eu reafirmo o voto do conselheiro substituto Sami Wurman, pela regularidade da matéria. Passo a palavra ao conselheiro revisor. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra. Senhor presidente e senhora conselheira, eu solicitei vista dos autos para melhor apreciar a matéria. Inicialmente, registro que acompanham o eminente relator originário quanto ao afastamento da questão da comprovação da qualificação técnica, envolvendo conjuntamente serviços de urbanização em favelas, construção civil e infraestrutura, que já foi aceita pela jurisprudência desta Casa em procedimentos congêneres. Também o acompanho no que respeita à questão dos quantitativos mínimos de prova de execução, que se encontram dentro dos percentuais estabelecidos pela súmula 24 deste tribunal. A minha divergência cinge-se, portanto, à limitação do somatório de atestados para a comprovação da qualificação técnico-operacional dos participantes. Referido tipo de limitação é reiteradamente combatido por esse tribunal, sendo de rigor a aceitação do somatório de atestados nos termos da Lei de Licitações. Não ignoro, contudo, que, em algumas situações, a aptidão do licitante para executar determinado objeto não pode ser aferida por meio de vários atestados, uma vez que tal somatório não garantiria que a empresa contratada reunia experiência para tanto, pois, isoladamente analisados, não trazeriam a sua real capacidade técnica. Desta forma, caso as características do objeto, por sua complexidade, assim o exijam, e desde que tecnicamente justificada, pode ser aceita a imposição desta comprovação, com limitação do número de atestados. Todavia, no caso dos autos, referida complexidade não está configurada, seja na descrição do objeto, que reúne os serviços já considerados corriqueiros por esta Casa, de urbanização e construção de unidades habitacionais, seja nas parcelas eleitas como de maior relevância, que não apresentam nenhuma singularidade que justifique a imposição da restrição editalícia. Acentuo que, no caso dos autos, tal dispositivo redundou em restrição à competição, pois, na prática, acabou por inabilitar 4 das 6 empresas que acudiram ao chamamento público. Por esse motivo, verifico na exigência grave, afronta aos princípios de isonomia, competitividade e economicidade incertos nos artigos 3º da Lei de Licitações e 37.21 da Constituição Federal. No mesmo sentido, a decisão desta Câmara proferida em sessão de 31 de março de 2015, exarada no processo do TC 24.733.026.10, sob minha relatoria. O termo de aditamento em exame está maculado pelas falhas constatadas na matéria principal, incidindo sobre o mesmo princípio da acessoriedade. Diante de todo o exposto, voto pela irregularidade da licitação, do contrato e do termo de aditamento em exame e pelo conhecimento dos termos de apostilamento, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Palavra, conselheira Silva. Aqui deve-se recordar que a aptidão operacional não está limitada à quantidade de materiais ou de atividades envolvidos na consecução de obra de engenharia, mas também à sua complexidade. No caso dos autos,
não me parece que a execução de serviços de urbanização de favelas, com, no mínimo, 970 domicílios, seja o mesmo que a execução repetitiva de serviços congêneres, porém envolvendo 100 domicílios. É que a complexidade derivada de número maior de domicílios aumenta a dificuldade da execução do objeto e, consequentemente, a capacidade operacional exigida. O mesmo raciocínio serve para as demais atividades listadas no item 4.1.4 do edital. Tome-se o caso da execução de serviços de fundação profunda de concreto, capacidade maior ou igual a 20 toneladas. Aqui, também não parece possível equiparar a execução em 4 empreendimentos distintos de fundação profunda de concreto com capacidade maior ou igual a 5 toneladas. Nesse caso, a somatória dos atestados alcançaria a capacidade de 20 toneladas exigida pelo edital, mas o objeto executado não seria o mesmo cuja aptidão operacional se pretende aferir. Os exemplos me parecem que falam por si. Por isso, mantenho a posição anteriormente externada pelo conselheiro substituto, Sami Wurman. Continua em discussão. Empatou. Eu peço vista, porque eu vou examinar. Estou tão com a cabeça nas contas municipais, vou examinar. Pedido de vista. Portanto, agora o item 88. O item 88 trata de aditamentos. Perdão, presidente, peço para relatar em conjunto 88 a 92, com retirada do item 90. Ok, sai o 90 e vai até o 92. Isso. O item 88 trata de aditamentos ao contrato firmado entre a Prefeitura de Itatinga e a empresa Nutri Saúde Refeições Coletivas Limitada, o qual teve por objeto a prestação de serviços no preparo da alimentação escolar e refeições servidas aos funcionários públicos municipais. Aqui a questão é a incidência do princípio da acessoriedade. O item 89 trata de dispensa de licitação e contrato firmado entre a Prefeitura de Hortolândia e a empresa Qualix Serviços Ambientais Limitada, para execução de serviços integrados de limpeza pública no município. O ajuste não é o primeiro feito de forma emergencial para o mesmo objeto, e, novamente, não restou comprovada a situação emergencial. O item 91 se refere a pregão presencial e contrato celebrado entre a Prefeitura de Bertioga e a Qualivita Alimentos Limitada, tendo por objeto fornecimento e execução de alimentação escolar. O item 92 trata de dispensa de licitação, contrato e termo aditivo firmado entre a Prefeitura de São Vicente e a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente para serviços de fiscalização, coleta e limpeza urbana do município. Aqui a assessoria técnica se manifestou de forma dividida. A SDG também concluiu pela irregularidade da matéria, principalmente pela falta de reserva orçamentária. Considerando os relatórios e votos já foram previamente disponibilizados na nossa rede interna e tendo em vista que as falhas não foram afastadas, meu voto é pela irregularidade de todos os atos, nos termos consignados, sem prejuízo das recomendações constantes dos votos e da aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável no item 89. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 93 e 94 é em conjunto. O item 93 se refere à prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Birigui a 7 entidades do terceiro setor durante o exercício de 2011. O item 94 trata da prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, tendo por finalidade a manutenção das entidades beneficiárias durante o exercício de 2013. Os órgãos técnicos se manifestaram e opinaram pela regularidade das prestações de contas, o que acompanho, dando quitação aos responsáveis na medida dos valores consignados nos votos, sem embargos das recomendações. Em discussão, votação aprovada.
O item 95 refere-se à prestação de contas do exercício de 2012, decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de Chaporã com a Associação Feminina de Marília Maternidade Gota de Leite, tendo por finalidade a prestação de serviço médico e hospitalar, medicina preventiva, maternidade e ambulatório. A instrução foi divergente. A TJ Jurídica e Chefia, além do MPC, opinaram pela irregularidade, enquanto que a área econômica manifestou-se pela regularidade. A principal falha apontada é a cobrança da taxa de administração, que, apesar da concessora ter alegado que o valor referente à taxa serviu para o custeio das despesas administrativas da entidade, não houve comprovação do fato. Ao contrário, houve a emissão de nota fiscal de serviço para receber a taxa, o que evidencia ganho econômico da entidade. Diante disso, eu voto pela irregularidade da prestação de contas, condenando a beneficiária à restituição do valor do débito, que ora se fixa em R$ 78.000, referente à taxa de administração. Em discussão, votação aprovada. O item 96 trata de contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Rifaina, do exercício de 2014. A instrução aqui é unânime pela regularidade e o meu voto também segue nessa linha, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes do voto. Em discussão, votação aprovada. Presidente, peço para relatar em conjunto os itens 97, 98 e 100. Pulo 99, portanto. Nos três casos, a instrução aqui é dividida. São contas apresentadas pelas prefeituras de São José dos Campos, Paulistânia e Salto, todas do exercício de 2013. Eu vou acompanhar os posicionamentos favoráveis. Aqui, a Prefeitura de São José dos Campos atendeu todos os índices legais e constitucionais, principalmente no que se refere à educação, saúde, gastos com pessoal, de modo que as falhas que remanescem não são suficientes para macular a matéria. O mesmo ocorreu com a Prefeitura de Paulistânia, no que se refere à ocorrência de compensação de encargos sociais. Tendo em vista as recentes decisões desta Corte, proponho a abertura dos autos específicos para melhor análise da matéria. A Prefeitura de Salto também atendeu aos índices legais e constitucionais, bem como promoveu compensação de encargos sociais. Nesse caso, todavia, deixo de propor a abertura de autos específicos pelo fato de que não houve despesas decorrentes em 2013, além de haver decisão judicial favorável no sentido da regularidade dos valores compensados. Assim, meu voto é pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas, com as determinações e recomendações constantes dos votos. Em discussão, votação aprovada. O item 99 agora, senhor presidente, é a recondução de voto. Tratam os autos das contas prestadas pela Prefeitura de Iporanga, relativas ao exercício de 2013, em sessão do dia 20 de 10 de 2015, após o proferido voto do substituto Sami Wurman pela emissão do parecer favorável, o conselheiro Sidney Beraldo pediu vista dos autos. Com essas considerações, passa a palavra ao eminente revisor. Eu vou acompanhar a relatora. Continua em discussão. Em votação, é favorável ou desfavorável? Favorável. Favorável. Em votação, aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Agora, em conjunto, itens 101 e 102. Cuidam de embargos de declaração. O item 101, interposto por João Antônio Salgado Ribeiro, prefeito do município de Pindamonhangaba, em face da decisão que julgou irregulares os termos aditivos ao contrato celebrado com a empresa Verdurama Comércio de Alimentos Limitada, em virtude da vinculação de tais instrumentos à licitação e contrato anteriormente condenados por esta Corte. O item 102, por Raul Coelho de Alencar, ex-prefeito de Apiaí, contra acórdão que negou provimento ao recurso ordinário por ele interposto. Em preliminar, conheço dos embargos. A senhora relatora conhece, conhecida.
No mérito, uma vez que as decisões embargadas não padecem de contradição ou de omissão, eu voto pela rejeição dos embargos. Em discussão, votação aprovada. Agora, itens 103 a 105 em conjunto. Ok. São recursos ordinários interpostos no item 103 pela Prefeitura de Guaiçara contra a sentença que declarou a irregularidade da licitação e do contrato celebrado com o escritório Castellucci e Figueiredo Advogados Associados e aplicou multa de 300 UFESPs ao prefeito, senhor Oswaldo Afonso Costa. As falhas aqui fazem referência à atividade desempenhada ser intrínseca da administração, e bem como a falta de pesquisa de preço. O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso. Já no item 104, interposto pelo município de Pirajuí, em face da sentença que julgou ilegal a admissão por tempo determinado de uma médica pediatra levada a efeito no exercício de 2010 em processo seletivo. A irregularidade aqui é a não comprovação da situação de caráter emergencial a ensejar a contratação. No item 105, por Renner Aparecido Franco Soares Filho e Celso José Gonçalves, ex-secretários de Obras e Serviços Urbanos do município de Limeira, contra a decisão que julgou irregulares a tomada de preços, o contrato e os termos aditivos, versando sobre prestação de serviço de engenharia e paisagismo para revitalização de praça, e aplicou multas individuais de 200 UFESPs. Nestes casos, dentre outras falhas, destaco a indevida inabilitação da licitante posteriormente declarada vencedora e a infringência ao enunciado sumular número 24. A medida que se exigiu para o item armadura de aço para estrutura em geral, 66% dos quantitativos, percentual acima daqueles considerados razoáveis pela súmula deste tribunal, sem que houvesse justificativas suficientes para amparar a exigência. A assessoria de ATJ entendeu passível de reforma o julgado no que concerne ao campo da engenharia, enquanto que a ATJ jurídica e chefia propugnaram pelo desprovimento. Passo ao voto. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, eu voto pelo não provimento de todos os recursos ordinários. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 106, sentença que julgou irregular a prestação de contas, recurso ordinário interposto por Emilson Couras da Silva, ex-prefeito do município de Apiaí, em razão da sentença que julgou irregular a prestação de contas, mas não condenou a devolução, e aplicou multa de 200 UFESPs ao prefeito. Contratação de pessoal por APM, atividade de merenda e limpeza, não tem sido tolerada, pois é necessário que haja concurso ou contratação decorrente de licitação. O único ponto a merecer reforma é quanto à aplicação da multa em razão de precedentes e pela ausência de comprovação de que os atos praticados causaram prejuízos. Recurso em ordem, voto pelo conhecimento. Ok, conhecido. No mérito, eu voto pelo provimento parcial para o fim único de afastar a penalidade imposta ao recorrente. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 107, exame e recurso ordinário interposto por Joel Davi Haddad, ex-prefeito do município de Salto de Pirapora, contra a sentença que negou registro a atos de admissão de pessoal no exercício de 2011 e aplicou multa de 200 UFESP. Aqui o MPC opinou pelo não provimento. Em preliminar, recurso em termos, dele conheço. Conhecido. No mérito, no relatório de instrução processual, a equipe de fiscalização atesta que as admissões temporárias, ora em exame, foram precedidas de processo seletivo de provas que foram devidamente formalizadas. Após a análise da documentação, verifiquei que foram atendidos os princípios constantes do caput do artigo 37 da Constituição Federal,
bem como restou justificada por meio de documentos comprobatórios de afastamento dos servidores efetivos a necessidade temporária de excepcional interesse público. Desse modo, meu voto é pelo provimento do recurso para o fim de determinar o registro dos atos de admissão especificados nos autos e o cancelamento da multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. Encerrada a nossa sessão, consulto o doutor João Paulo Giordano, nosso procurador do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Excelência, o Ministério Público requer vista do item 1 da pauta. É meu? Isso. Sim. Então tá bom. Ok. Não há mais processo, está encerrada a sessão.